Olá! Hoje nós vamos fazer uma pausa. Vamos desacelerar um pouquinho e mergulhar em uma análise serena sobre um texto belíssimo. Uma reflexão profunda extraída de um discurso divino de Sri Satya Sai Baba que nos convida a reavaliar um ponto fundamental. Afinal, onde nós estamos ancorando o nosso coração? Tem uma frase logo de cara que diz assim: pais e mestres são passageiros, somente Deus é eterno e infalível. Bom, é importante entender que o autor não está de jeito nenhum diminuindo a importância da nossa família ou dos professores. O amor e a gratidão pela mãe, o respeito pelo pai, tudo isso é absolutamente essencial. Mas a gente precisa encarar com serenidade uma realidade que é inescapável. Essas figuras terrenas, por mais incríveis e presentes que sejam, são passageiras na matéria. Até as amizades mais lindas conhecem um fim físico. Então, o que sobra quando tudo que é humano passa? O texto nos responde com muita firmeza e amor. Somente o divino permanece. E é exatamente isso que nos leva à nossa primeira parte: o efêmero e o eterno, e a transitoriedade das relações humanas. É natural a gente construir a vida inteira ao redor dos nossos relacionamentos humanos, não é? Pais, mestres, amigos, eles cumprem um papel vital na nossa jornada. Todo aprendizado, todo afeto que a gente compartilha tem um valor inestimável. Só que, pela própria natureza desse nosso mundo físico, eles são transitórios. A impermanência é a regra do jogo aqui. Em um contraste absoluto, apenas o divino é eterno. Apenas o divino é infalível. O ponto crucial dessa nossa reflexão é pensar o seguinte: se o coração humano é um espaço tão sagrado, para quem a gente deve entregar o lugar permanente nele? O ensinamento nos orienta de forma muito clara a reservar esse lugar definitivo e inabalável apenas àquilo que nunca passa e àquilo que jamais falha. Isso nos convida a olhar para dentro, na nossa segunda parte, o campo sagrado, a morada do Senhor. Olha que interessante quando a gente muda a perspectiva. Quando saímos lá daquela vastidão das relações externas e olhamos para a nossa própria constituição física. Na antiga escritura da Bhagavad Gita, a gente encontra o termo kshetra. É uma palavra em sânscrito lindíssima que significa literalmente o campo sagrado. E ela é usada justamente para descrever o nosso corpo físico. Ou seja, o corpo não é só um amontoado de biologia. Ele é, na sua raiz mais profunda, um campo sagrado. E avançando um pouquinho mais, nós chegamos em Kshetrajna. Sabe o que isso quer dizer? É aquele que conhece o corpo, o divino morador interno. Pensa bem, se o corpo é o campo sagrado, Kshetrajna é a presença eterna que mora nele. Tem uma divindade habitando dentro de cada um de nós nesse exato momento. E é justamente o reconhecimento dessa presença majestosa que dá à nossa forma física sua verdadeira sacralidade. E qual é a consequência inegociável de a gente abrigar essa morada sublime? É o zelo, o cuidado absoluto. Se o corpo é um templo, a gente não pode desperdiçar essa morada com ações nocivas ou atitudes puramente baseadas no ego, concorda? A instrução é firme e clara. O corpo precisa ser usado adequadamente. Ele não é um fim em si mesmo. Ele é um instrumento precioso da divindade. Nós temos um privilégio imenso em possuir essa forma humana, porque ela é a ferramenta exata que a gente precisa para espalhar amor e compaixão no mundo. Agora, para conseguir usar o corpo como instrumento, a gente precisa de um motor invisível. Vamos para a terceira parte, a necessidade da fé e o sentido da vida. O texto não sugere, ele simplesmente afirma com uma clareza amorosa impressionante. É indispensável desenvolver a fé em Deus. Sem essa convicção absoluta, a nossa caminhada simplesmente perde o sentido, perde aquele norte verdadeiro. É perfeitamente normal a gente buscar alegria em coisas efêmeras, nas conquistas do dia a dia. Mas o ensinamento garante, não existe felicidade verdadeira, não tem satisfação plena sem a graça divina. É apenas a graça que tem a força de preencher aquele vazio que o mundo material nunca dá conta de resolver. Hoje em dia, basta olhar ao redor para ver que a humanidade está afundada em preocupações mundanas. Tem uma ansiedade coletiva no ar. É uma profunda e dolorosa falta de paz de espírito. E o contraste salta aos olhos quando a gente busca a solução que o texto oferece: a graça divina. É somente no divino que a gente encontra a suprema encarnação da paz. É lá, no fundo do coração espiritual, que mora o amor infinito e aquela serenidade duradoura. Aquela paz que não evapora quando a vida traz tempestade, sabe? E como é que a gente alcança isso? Vamos para a nossa quarta e última parte, o caminho para a paz e como assegurar o amor divino. Na prática, a gente recebe 3 passos bem claros e transformadores para sair dessa ansiedade do mundo. O primeiro é buscar a paz somente na fonte certa, na suprema encarnação da paz, deixando de lado as distrações temporárias. O segundo é assegurar o amor de Deus por meio da devoção, entoando o nome divino.
A repetição reverente e a lembrança do sagrado são grandes chaves. E o terceiro passo traz essa nossa jornada inteira de volta para a Terra, para nossa base. Cultivar uma profunda gratidão à Mãe. E olha a lindeza dessa instrução final. Sejam gratos à sua mãe por lhes haver dado um corpo que lhes possibilita entoar o nome do Senhor. A gente começou falando que as relações humanas são transitórias, certo? Mas a nossa mãe terrena desempenhou o papel mais reverente de todos. Foi ela quem forneceu o kshetra, o campo sagrado, o corpo físico que cada um de nós usa e que permite a gente pronunciar o nome do divino para alcançar a paz. Tudo isso foi um presente inestimável que veio dela. Portanto, cultivar essa gratidão maternal é, na verdade, um grandioso ato de devoção espiritual. E assim a gente chega ao fim desta explicação, fazendo essa caminhada do efêmero até o eterno. Depois de reconhecer a majestade do nosso corpo, do nosso campo sagrado e a necessidade tão forte da fé, nos resta uma reflexão para levarmos adiante. Diante de tudo que passa tão rápido no mundo material e diante daquela paz inabalável que aguarda de portas abertas lá no fundo de nós, onde repousará o nosso coração hoje?